Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou nivelar métodos e técnicas de estudar inglês. Então, basicamente, eu vou nivelar esse método em uma lista para facilitar para vocês saberem o que dá certo e o que não dá. Obviamente, isso é de acordo com a minha opinião e a minha experiência, mas eu imagino que muita coisa vai bater para vocês também. Então é isso, vamos começar o vídeo. Vamos lá, o primeiro método, que é até bem conhecido, são os flashcards. O aplicativo que eu uso para fazer flashcards e que eu sinceramente acho que é o melhor é o Anki. Eu tô usando ele agora para estudar e é muito mais fácil porque você não tem que ficar fazendo tabelas de revisão ativa. Eu fazia muito isso durante o ensino médio e o Anki basicamente calcula o dia que você tem que revisar aquele flashcard, então ajuda muito. Dá para você fazer vários tipos de flashcards diferentes, não só aqueles clássicos, dá para você fazer frases e também colocar espaços em branco para você digitar a resposta. Então tem muita opção, você pode colocar suas próprias imagens e é completamente gratuito. E o bom de estudar por flashcards é que é um estudo ativo, então assim, basicamente um estudo tem que ser ativo, né? Tem que ser uma coisa que te faz pensar. Se não tá te dando trabalho, se não tá te dando aquela incomodada na hora de estudar, tipo assim, ai, não estou me lembrando daquela informação, provavelmente você não tá estudando muito da forma certa. Uma coisa que é meio complicada de flashcards é que, inclusive eu falei no vídeo aqui em cima de como estudar inglês da forma certa, é que geralmente as pessoas usam flashcards só para aprender vocabulário, então coloca de um lado uma palavra em português, do outro lado em inglês. E eu não acho que isso ajuda muito ao longo prazo. Às vezes quando você está tentando aprender volume de palavras, aí ok, é super útil. Mas quando você está tentando formar frases e realmente começar a falar inglês, pro speaking, esse tipo de coisa, só palavra não vai adiantar nada. Você vai ter que saber estrutura de frase, você vai ter que saber várias coisas na hora de falar. Por esses motivos, eu colocaria o flashcard na posição A da minha lista, porque se você usa ele da forma certa, não tem como dar errado, é ótimo, é incrível. Segundo método, a criação de textos. Eu falei um pouco sobre isso nesse vídeo aqui em cima e falei um pouco disso também em alguns vídeos sobre como estudar para o CPI, que é um certificado de inglês que chama Cambridge Proficiency. Mas basicamente a criação de texto, como eu fazia? Eu pegava um capítulo que eu tinha estudado do livro, eu pegava alguns vocabulários que eu tinha achado ou assistindo uma série, alguma coisa assim, fazia eles, anotava todos eles no meu Notion e depois, assim que eu tinha tempo, eu transformava isso tudo em texto. Então eu criava um texto e colocava esses vocabulários lá dentro. Por que um texto e uma redação? Porque isso é uma ideia grande, é uma ideia concreta. Então, na hora de você lembrar um vocabulário que está dentro do texto, você se lembra do tópico do texto, depois você lembra o que você usou no seu argumento 1, no seu argumento 2, e aí depois você fala, nossa, no argumento 2 eu falei desse tópico e, nossa, como que eu iniciei o meu parágrafo? E aí você vai conseguindo lembrar dos vocabulários mais fácil. Parece que é um caminho muito longo para você se lembrar, mas na verdade não é tanto assim, porque apesar de ser um caminho longo, é um caminho que faz sentido os links que você faz. Agora, por exemplo, quando você cria frases, que eu vou falar um pouco depois, frases são pedacinhos de ideias muito pequenos, então na hora que você vai lembrar, você não consegue lembrar de um pedacinho solto de ideia. Então, por esse motivo, eu acho que textos vai na posição A. Você pode trabalhar a leitura do texto, né? Escrita, porque você vai estar escrevendo uma redação. Você pode treinar o seu speaking, porque eu li esses textos em voz alta e eu também praticava esses vocabulários que estavam ali com revisões espaçadas. Então você pode criar uma tabelinha de tipo assim, esse dia eu vou revisar esse texto que eu escrevi. Então eu testava o meu speaking também e fazia com perguntas de coisas que eu realmente poderia falar sobre no dia a dia. Próxima técnica são os caderninhos de vocabulários. Acho útil, acho legal. Vejo muita gente aqui no YouTube que faz e que acha útil e tudo mais. Eu acho que é útil realmente você manter um caderninho das coisas que você erra, às vezes algum vocabulário que você descobriu novo, mas a minha dificuldade sempre foi memorizar. Então, assim, eu acho que você tem que ter um extra também aí de revisar esse caderninho de alguma forma para você não esquecer esse vocabulário ou arrumar uma forma de usar. Eu tentei fazer caderninho de vocabulário para estudar inglês, para certificado, para mim não deu certo, justamente porque os vocabulários ficavam desorganizados. Às vezes tinha um conectivo aqui, um phrasal verb aqui, e aí misturava todas essas classes de palavras juntas e aí não era útil na hora que eu precisava de correr atrás de vocabulário, porque eles estavam desorganizados na hora de eu escrever um texto, por exemplo, eu não conseguia voltar lá e procurar o vocabulário que eu queria, ficava muito aglomerado. Então eu colocaria ela na posição B, talvez C, mas acho que B, porque assim, se você trabalhar da forma certa, eu acho que dá certo. Próxima técnica é a criação de parágrafos. Eu acho que a criação de parágrafos é super válida, é melhor do que a criação de frases, mas como eu disse, eu ainda acho que o texto te ajuda mais ainda a lembrar o tópico, porque você não necessariamente vai lembrar o tópico de um parágrafo, porque parágrafo você faz vários. Então eu acho que eu colocaria parágrafos na posição B, mas ainda é melhor do que frases, acredito eu.
Próxima técnica é revisões espaçadas. Eu acho que revisão espaçada, eu acho que é a forma de estudar. Para grande parte das coisas, assim. Então você pode fazer uma tabela respeitando a curva do esquecimento. Mas aí você cria essa tabela e coloca basicamente quando você vai revisar de novo. Obviamente você não vai colocar manual, você cria uma funçãozinha ali no Google Sheets e basicamente soluciona o seu problema e todo dia você revisa o que está escrito para você revisar aquele dia. Se você tem dificuldade de sentar e ficar horas estudando, esse é o método perfeito, porque às vezes você faz uma revisão de 10, 5 minutos num dia e faz isso de acordo com o seu cronograma e você se lembra dessa informação muito melhor do que se você sentasse um dia, estudasse 2 horas aquilo e nunca mais pegasse de novo, entendeu? Então, assim, acho super válido. Se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês a fazerem uma planilhinha depois para organizar isso, mas definitivamente essa técnica vai ocupar a minha posição lá. Próxima técnica é conversar, é o seu monólogo. Porque assim, eu falo muito isso no canal, mas de falar sozinho, e isso é muito importante, pelo menos me ajudou muito, porque quando eu precisava de falar com alguém em inglês, eu tinha muita dificuldade de contar casos da minha vida, coisas legais, enfim, que eu queria falar. E o que acontecia? Eu sentava em casa e eu começava a contar esses casos da minha vida pra mim mesma. Você finge que você tá numa entrevista, você finge que você foi no Jimmy Fallon, você finge. E você vai contando casos da sua vida, coisas que você contaria em uma situação normal. Obviamente não vai ser igual uma conversa, porque não tem ninguém te respondendo, na maioria das vezes, a não ser que você faça os 2 personagens. Mas ajuda muito a você aprender literalmente os vocabulários que você precisa na hora de falar. Então, acho que essa técnica é definitivamente me ajudou demais. Próxima técnica é praticamente parte dessa, mas conversar com outra pessoa em inglês. E aí você vai treinar outra coisa que é literalmente essa coisa do discurso, da conversa, da troca de informação. Porque o que basicamente acontece quando você fala sozinho é que você fala o que você quiser na hora que você quiser. Mas quando você está conversando com outra pessoa, você tem que lidar com a ansiedade de estar conversando com outra pessoa. Tem tempo, né? Porque a pessoa te faz uma pergunta, ela não vai ficar esperando 5 minutos até você responder, então você tem que saber responder rápido. Então, basicamente, você vai trabalhar coisas que a outra não trabalhava, então essa técnica vai ficar aí na posição A também. E se você chegou até essa parte do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito, muito mesmo. Deixa aí por que você está assistindo esse vídeo, se você tem alguma técnica nova aí que não apareceu no vídeo, que você gosta, que você acha que deu certo. E é isso, vamos voltar pro vídeo. Próxima técnica é fazer resumos de gramática. Então, se você está com um livro e você vê alguma parte gramatical, você senta para fazer um resumo. O que eu acho sobre isso? Então, eu acho que resumo é útil desde que você esteja transformando a sua forma de revisão. No episódio meu de história que eu falava justamente isso. A sua revisão só está sendo produtiva se você está transformando o seu material ou o que você está fazendo. Então, assim, não acho que resumo, por exemplo, você pegar uma parte do livro e escrever de novo no caderno vai dar certo. Mas eu acho que depois que você revisou o livro, aquele dia todo, você senta, sei lá, à noite e coloca tudo que você lembra de caneta preta, por exemplo, e aí depois você abre o livro e fala, nossa, me esqueci dessa regra, aí você anota de vermelho. Aí eu acho que isso é o tipo de coisa que ajuda, porque você vai ter que pensar no que você escreveu no livro e tudo mais. Só reanotar, eu não acho que ajude muito. E outra coisa é que resumo de gramática tem 1 milhão na internet, então você não precisa de reescrever. Pega um que já tem. No Pinterest tem vários que são coloridos e são fáceis de entender. Então essa técnica aí de fazer resumo de coisa de livro sem ser um resumo ativo, eu acho que vai pro nível C da minha tabela. Próxima técnica é sorteio de palavras. O que é isso? Eu basicamente comecei a fazer isso para estudar inglês pro certificado e, cara, muito bom. Às vezes você cansa, você vê que você não está trabalhando da forma que você quer, porque você está lendo aqueles textos, por exemplo, que eu sugeri, e você não está achando que está dando muito certo, que você está conseguindo lembrar o vocabulário. Aí o que eu fazia? Eu pegava esses vocabulários que eu anotava e eu jogava numa listinha. Então, se eu tinha uma lista de vocabulário, eu olhava a primeira palavra e tentava pensar num tópico que tinha a ver com aquilo e começava. E aí eu tinha que obrigatoriamente colocar aquele vocabulário no que eu estava falando. Isso é ótimo para manter o seu cérebro ativo, porque quando você tem uma conversa ou quando alguém te faz uma pergunta, é justamente esse desespero que dá. É o mesmo desespero de, tipo assim, tem que lembrar os vocabulários que eu sei para eu responder essa pergunta, tem que ser uma coisa que tem a ver com a pergunta, porque eu tenho que responder de acordo com o tópico que a gente está falando. Então, assim, isso foi a forma mais útil que eu achei de treinar o que geralmente a gente treina numa conversa normal. Então, definitivamente, eu vou ocupar a posição A da minha lista, porque eu achei que deu muito certo. Próxima técnica, exercício de gramática. Acho que é necessário, é válido para você entender como que funciona aquela regrinha gramatical ali no livro. Próxima técnica é revisar além do conteúdo. Eu acho que
essa não é uma técnica solta, ela é uma técnica que você usa com outra. Então, assim, às vezes você criar o seu próprio texto e reler, vai ser uma coisa que vai fazer parte do processo. Eu acho que só sentar e ler, assim, ler o livro, obviamente, não é muito útil. Agora, se você tá lendo livro literário, esse tipo de coisa, aí sim, é super útil, super válido. Mas só sentar e ler o livro eu não acho que seja muito útil. Então, por isso que eu acho que eu vou colocar isso na posição D. Próxima técnica é aprender com música. E eu acho que essa não tem erro, assim, porque é aquela técnica que você faz praticamente para desestressar. Porque você pega uma música que você gosta, você abre ali a letra na internet, você lê a letra, você canta junto com a letra lendo, e depois você vai memorizando isso. Uma hora você está usando vocabulários de música no seu dia a dia. Porque assim, eu estudava para a prova de speaking, de certificação, e eu estava precisando de aprender idioms. E você acha que não tem idioms nas músicas e tudo mais. Só que tem uma música do Frank Sinatra que eu gosto muito e que ele fala "Sometimes I bit off more than I could chew". Então, às vezes você tenta fazer mais do que você consegue. E é o tipo de vocabulário que é ideal para você falar na hora. Caiu justamente uma pergunta falando de trabalho, uma coisa assim, se encaixava perfeitamente com essa frasezinha. E por causa disso, eu acho que eu coloco música em A, talvez B, porque apesar da música ter muito vocabulário bom, não é muito direto. Então, às vezes você encontra metáforas, essas coisas assim, que dificultam um pouco você aprender quando você está no início. Próxima, assim, técnica e forma de você estudar é ler livros literários. Eu acho que é mais uma técnica que não te traz aquele peso de tipo, tem que sentar e estudar inglês. Porque assim, você pode pegar um livro e ler à noite. E ajuda muito. Ler é bom para todas as áreas. Não tem uma área que você não precisa de ler. Até para o seu speaking é bom para você ler. Acho ótimo e eu acho que eu colocaria ela na posição A, talvez B. Não, A. Porque eu acho que realmente ajuda bastante, tanto quanto música. E é isso. Isso é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito tanto enquanto eu estava estudando para exame de certificação, porque eu precisava de ter lido mais. E se eu tivesse começado a ler livro literário em inglês antes, eu acho que eu teria aproveitado melhor o meu tempo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil para vocês. Depois vocês me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão testando alguma dessas técnicas. O meu Instagram tá aqui embaixo se vocês quiserem me seguir lá. E é isso. Tchau!